Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Motivo de alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, partilhando das Escrituras. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios. Amém. Eu queria convidar as crianças de 4 a 8 anos para subirem para a classe, tá bom? Só isso. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios. Eu vou aguardar as crianças se retirarem. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu estou acompanhado da minha esposa. Nós sabemos que há muitos irmãos nessa noite que não estavam aqui na sexta, no sábado, nem hoje pela manhã. Minha esposa Eliane está ali. Dê um sinal aí para que os irmãos lembrem de você. Muitos não nos conhecem. Nós temos aqui muitos irmãos que eu não lembro ou não conheço, mas há muitos que é do meu tempo aqui da igreja. Eu cheguei aqui aos 11 anos, eu fui alcançado pela organização Embaixadores do Rei, casei, a igreja me enviou para o seminário no Rio de Janeiro, me apresentei à Junta de Missões Nacionais e sou missionário da Junta na área de plantação no estado de Sergipe há 12 anos. E nós estamos plantando a segunda igreja batista em Itabaiana, que fica pertinho daqui. E essa igreja nos sustentou durante todo o tempo no seminário. Eu sempre ouvi, desde quando eu cheguei aqui, que essa igreja é um celeiro de vocacionados, e essa igreja sustenta. Eu sempre ouvi na minha adolescência de muitos que foram para o seminário, sustentado por essa igreja. E o meu desejo é que ela permaneça. Eu sou fruto dessa igreja na obra missionária, eu sou fruto do investimento dessa igreja na obra missionária. Eu sou alvo da oração desta igreja em toda a minha trajetória de vocação, de quando eu cheguei aqui, de cuidado, de alcance. E nós somos gratos a Deus, porque muitos irmãos, muitos conselheiros que passaram na organização Embaixadores do Rei, foram um instrumento de Deus para a minha vida. E Deus conduziu todo esse processo, e nós somos gratos a Deus. E amamos a segunda igreja, nós acompanhamos a segunda igreja semanalmente. Eu particularmente acompanho pelo Instagram, pelo YouTube, as informações e aquilo que vem acontecendo aqui. E eu sou imensamente grato a esta igreja pela oração, pelo envio, pela contribuição. Homens de Deus foram usados por Deus para falar ao meu coração. Irmão Bispo, que casou recente, acompanhei pelo Instagram também. Irmão Wesley, foi meu conselheiro também. Wellington, Valdomiro, não sei se ele se encontra por aqui. E vários homens dessa igreja são homens fiéis, temente a Deus, que me ensinou as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, capítulo 2, do 1 ao 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza em sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus cuidadoso e é um Deus que fala ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, para que as sagradas escrituras ela possa ter lugar no nosso coração, que ela seja a autoridade máxima nessa noite, que a tua revelação ela encontre espaço no nosso coração, a ponto de nos fazer refletir o nosso comportamento. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos conduza e nos guie nesse momento de exposição das Escrituras, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus, amém. Nós chegamos aqui em Alagoinhas na sexta-feira. Minha mãe é dessa igreja, olha, sempre bom apresentar minha mãe. Ela é tímida, mas ela está ali, ela já está aqui há 2 anos, e ela faz parte dessa família, dessa comunidade local aqui. Nós chegamos aqui na sexta-feira, e eu participei do culto. O pastor Franklin fez a exposição do capítulo 8, do 12 ao 17, eu falei no sábado à noite, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, e ontem, e hoje pela manhã, eu falei em Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17, mas eu convido você a permanecer com a Bíblia aberta, ou com o seu aplicativo aí. Só não acesse a internet, mas se puder, permaneça com ele aberto, e vá conferindo à medida que nós estivermos falando a respeito do texto sagrado. A carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, no ano 60 a 63 depois de Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa carta em prisão domiciliar. Há quem acredite que seja em uma prisão subterrânea, mas o fato é que o apóstolo Paulo, ele estava preso, e na prisão o apóstolo Paulo escreve 4 cartas, conhecida como as cartas da prisão, que é a carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. E Deus, pela sua infinita graça, usa o apóstolo para escrever as cartas, essas cartas que foram enviadas para as igrejas. Mas nós sabemos que o autor supremo e o autor divino é o próprio Deus. O apóstolo foi apenas um instrumento de Deus, foi um homem usado, mas o autor dessa carta, da revelação, é o próprio Deus. E esse Deus, ele usa homens simples e homens com muito entendimento para escrever a sua palavra. E assim ele usa o apóstolo em uma situação, num contexto de prisão. E para muitos, a prisão poderia ter paralisado o apóstolo na sua missão de propagar o evangelho. Para alguns, quando leem a narrativa das cartas do apóstolo Paulo, pensa, esse homem sofreu e ele continua escrevendo, continua propagando o evangelho. A prisão, ela não foi capaz de parar o apóstolo Paulo. A prisão não foi capaz de parar o sucesso do evangelho. A prisão, ela não foi
capaz de neutralizar o poder de Deus, que é o poder do evangelho que alcança homens e mulheres. E a prisão, ela não foi capaz de parar o apóstolo na proclamação do evangelho. O apóstolo Paulo, ele não estava preso por qualquer outra situação, se não fosse por conta do evangelho. Se você sofre por conta do evangelho, você está no caminho certo. Mas se você não sofre por conta do evangelho, alguma coisa você precisa refletir sobre a sua vida. E o apóstolo, ele escreve essa carta em uma prisão para orientar os irmãos de Éfeso. Há muitos que acreditam, pelo que está escrito em Efésios capítulo 1, você pode abrir o texto aí, Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Os manuscritos mais antigos, nós não encontramos a informação do que nós encontramos em Efésios, nesse texto que você tem, aos santos que estão em Éfeso, mas você vai encontrar informação aos santos. Não há uma informação nos manuscritos mais antigos de que essa carta foi escrita exatamente para a igreja de Éfeso. Nos manuscritos mais antigos vai dizer que essa carta foi escrita para os santos. E essa carta não só alcançou a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas vizinhas que por ali estavam, no arraial, naquele raio ali próximo da cidade de Éfeso, as congregações que estavam ali próximo. Então, nos manuscritos mais antigos nós encontramos essa informação, mas o fato é que essa carta, ela foi não só escrita para a igreja de Éfeso, mas ela também alcançou outros irmãos de outras congregações, pelas informações que nós encontramos nos manuscritos mais antigos, aos santos, não somente de Éfeso, mas também aos santos que moravam e que estavam ali próximo da cidade de Éfeso. Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império de Roma, do Império Romano daquela época, perdendo apenas para a capital, que era Roma. Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Chegou a ter uma população de 300 mil habitantes, localizada hoje na Turquia. Paulo, ele passa por Éfeso na sua segunda viagem missionária, e ao pregar o evangelho, plantar essa igreja, o apóstolo Paulo, ele tem a sua missão na sua segunda viagem missionária de proclamar o evangelho, e pessoas são alcançadas, e a igreja de Éfeso, ela é plantada pelo apóstolo Paulo. E após sair, o apóstolo Paulo deixa um casal, Priscila e Áquila, e ele volta na sua terceira viagem missionária, porque o fato é que o missionário, ele não cria muitas raízes em um lugar. Eu já tenho 12 anos em Itabaiana, já criei bastante raízes. Quando o pastor Rafael chegou, quando eu cheguei, o pastor Rafael já estava lá na PIB de Itabaiana. Ele veio embora, ele já passou na igreja de Campo Formoso, está aqui, eu permaneço em Itabaiana. Eu tenho mais tempo do que ele em Itabaiana. Ele passou 10 anos, eu tenho 12 anos na cidade de Itabaiana. E o apóstolo Paulo, ele volta na sua terceira viagem missionária, e fica por um período de 3 anos em Éfeso, proclamando e ensinando a boa notícia do evangelho. E Paulo, a princípio, ele é bem recebido pela comunidade judaica. Os judeus, eles recebem o apóstolo Paulo, a princípio, eles ouvem a mensagem do evangelho, mas aí o apóstolo Paulo, no segundo momento, ele já não é tão recebido por essa comunidade judaica, pelos judeus na sinagoga em Éfeso, e eles acabam agora rejeitando o apóstolo, a sua pregação, a pregação do evangelho, a ousadia e o poder do evangelho, eles acabam agora rejeitando. E assim os judeus endureceram o coração à mensagem do evangelho e se tornaram violentos opositores à mensagem do evangelho.
Agora o apóstolo Paulo não era mais bem recebido nessa comunidade, e agora esses judeus que ouviam a mensagem era oposição à mensagem do apóstolo. Mas só que Deus, ele, nada, como foi cantado aqui ontem, é capaz de parar a igreja do Senhor. Quando nós pensamos em igreja, alguns acreditam que a igreja é essa estrutura, mas o que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, não é essa estrutura, não é essa alvenaria que aqui nós encontramos, não é a estrutura musical, não é essa igreja, não é isso, porque a pandemia ela não foi capaz de parar a igreja do Senhor. A igreja, o templo, a estrutura fechou, não podia, mas a igreja triunfante, gloriosa, ela permaneceu proclamando que Jesus Cristo salva. Então as portas do inferno, ela não prevalece, não é contra essa estrutura, mas ela não prevalece contra os santos, contra a comunidade cristã alcançada pela graça do Senhor. Então os judeus achavam que, a comunidade judaica achava que iria parar o evangelho, o avanço do evangelho, mas Deus, ele é poderoso. A oposição, ela não é capaz de parar a igreja. Na história da igreja, todas as vezes que se levanta a oposição no meio da igreja, no meio da comunidade, Deus é o Senhor da igreja, e é Ele que abate a oposição da igreja, não é o pastor, não são os líderes da igreja que abatem a oposição da igreja, mas aquele que abate a oposição da igreja é o dono, é o Senhor que comprou ela por um alto preço. Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Mas a obra ela não parou, e o apóstolo Paulo agora já não recebido pela comunidade judaica, ele vai agora à escola filosófica em Tirano, assim está registrado lá em Atos, e a partir daí, vários homens e mulheres em Éfeso são alcançados pela pregação do evangelho. Não parou, porque a comunidade judaica se levantaram como oposição. Deus abriu outra porta, numa escola filosófica em Tirano, e a pregação do evangelho, ela continuou, pessoas foram alcançadas, e aconteceu em Éfeso um grande avivamento do Senhor, um grande mover, um grande movimento de Deus na cidade de Éfeso. As pessoas foram alcançadas pela graça, pelo favor de Deus. Deus não está nem aí para a estrutura, Deus não está nem aí por aquilo que nós temos aqui, e aqui é muito legal, vai ter ar-condicionado, isso é maravilhoso. Deus, ele enxerga indivíduo, é muito mais importante do que estrutura, e Deus é aquele que, ele não estava nem aí, por aquilo que a comunidade judaica se levantou como oposição ao apóstolo, à pregação do evangelho, mas Deus abre uma outra porta, e acontece um grande avivamento. Se uma porta se fecha, Deus abre várias outras, porque é Ele que é o dono da obra. E houve um avivamento em Éfeso, judeus e gentios foram alcançados pelo poder do evangelho, creram no evangelho, abandonaram as suas religiões pagãs, e eles pegaram os utensílios, aquilo que faziam parte da sua religião, e levaram à praça pública. Os objetos do ocultismo foram levados à praça pública, e lá se fizeram uma grande fogueira, como está lá em Atos capítulo 19, e Deus faz um grande movimento em Éfeso, e muitas pessoas são alcançados pelo poder do evangelho. Mas só que a trajetória de Paulo, ela não para por aí. Paulo volta para a terra de Israel, em Cesareia, e fica 2 anos preso, e depois ele é transferido para Roma, por ter cidadania romana. Ele solicitou a mudança, transferência de prisão, e lá ele sabia, como inteligente, que por ser cidadão romano, tinha alguns benefícios, não podia ser punido sem julgamento, podia apelar por audiência perante o imperador, poderia evitar vários castigos como crucificação, não recebia a pena de morte, contanto que não tivesse cometido traição.
Paulo assim fica em Roma, é transferido e fica em Roma por 2 anos, em prisão domiciliar, aguardando o julgamento. E é nesse período que nasce a carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele não está nessa prisão sozinho, mas alguns amigos estavam ali com o apóstolo Paulo, e um deles é Lucas, Tíquico e Onésimo, estavam ali naquela prisão, juntamente com o apóstolo Paulo, por conta do anúncio do evangelho. Já que agora nós estamos cientes do contexto, situado no contexto da carta aos Efésios, eu convido você a ir ao versículo 1 de Efésios, e nós iremos ler e fazer a exposição do texto sagrado. Diz o texto: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós falamos hoje pela manhã e ontem o estado do homem diante da lei. Era um homem miserável, como está escrito em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou. E Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. E aí o homem distante de Deus, enfraquecido, e a lei enfraquecida e adoecida, porque o homem não conseguia obedecer à lei. Deus envia o seu representante, Deus envia o nosso representante, melhor dizendo, o nosso representante perfeito, sem pecado, e ele vai à cruz, e ele cumpre a sua missão, e o nosso representante faz tudo aquilo que deveria ser feito. E aí a nossa condição de estado de morte, a nossa condição de escravizado, a nossa situação de condenado, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem dizes que eu sou? Sem Cristo, você está condenado. Sem Cristo, diante do que diz o texto, vocês estavam mortos. Sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo, o nosso estado, a nossa situação, sem Jesus é de morte espiritual. E se morremos nessa condição, o que nos aguarda é a condenação. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Há uma morte espiritual que ela é real. Há uma morte espiritual que não é uma conversa da igreja, que não é simplesmente um argumento dos pastores, que não é simplesmente um argumento daqueles que têm conhecimento sobre Deus, mas há uma morte real, que ela é espiritual, e aqueles que estão fora, que ainda não foram alcançados pela graça, o seu estado, o estado do homem sem Deus é de morte espiritual. Essa é a distinção que a Bíblia faz do homem sem Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite e você até diz que crê em Jesus, mas como muita gente crê, nós conhecemos muita gente, talvez você que me escuta aqui, me ouve, você é esse que crê historicamente, você crê na existência dele. Muitos, se você perguntar quem crê em Jesus, muitos nessa noite vão dizer: eu creio que Jesus existe, ele crê na existência, mas há uma crença para a salvação, há um crer que liberta você da condenação, liberta você do estado de morte espiritual, e dá a você a vida eterna, a convicção de vida eterna em Jesus Cristo, o nosso representante. Mas se você se encontra somente com a sua crença de crer na existência, você morrendo assim, você está perdido. Mas nós precisamos crer para a salvação. O crer para a salvação nos muda o nosso estado de morte para o estado de vida. O Espírito, ele gera vida, é gerador de vida. O apóstolo Paulo, ele utiliza uma figura de linguagem, a figura que ele utiliza aqui é de morte. Você já foi em um sepultamento, um culto fúnebre, onde o culto está acontecendo e as pessoas estão ali chorando, dizendo: não, vai embora.
Fique mais um pouco, eu te amo. Mas há uma resposta daquele que está morto? Morto não fala. Aquele que está morto espiritual, ele está cego nesse mundo. Quem está morto espiritual está com o coração endurecido. Quem está morto espiritual não tem conexão com o Pai, mesmo que ache que tem, porque a conexão com o Pai se dá por meio de Jesus. Se você não tem Jesus como Salvador, se você não foi alcançado por essa graça, não há conexão com o Pai, mas há uma conexão religiosa. Há um entendimento religioso de conexão com o Pai, porque o morto não tem conexão. O morto, ele não tem relacionamento com o Criador. Mas é possível, meus queridos irmãos, do estado que talvez você esteja, fora do alcance dessa graça, de morto, passar a ter vida espiritual. E o apóstolo vai dizer o seguinte, que vocês estavam mortos em suas transgressões. Transgressão quer dizer infringir, ultrapassar o limite de alguma coisa ou violar. E muitas vezes nós violamos o desejo e a vontade de Deus. Nós ultrapassamos os limites. Nós agimos de forma que não convém, e por agir assim nós estamos mortos. O pecado, ele domina a nossa mente, o pecado nos influencia, o pecado domina as nossas ações, o pecado domina a nossa conduta. Se assim acontece, você está ultrapassando o limite. Se assim acontece, você está cometendo pecado. E o pecado é tudo aquilo que desagrada ao Criador. Tudo que eu possa fazer, tudo que eu possa pensar, tudo que eu possa sentir, que desagrada ao Criador, vai de encontro à natureza divina, é pecado. Pecado é ofensa, é errar o alvo, é violar a lei divina, é desviar-se da lei de Deus, isso é pecado. E quando nós agimos dessa forma, e que não há um constrangimento no nosso coração, nós estamos mortos. Como eu disse aqui pela manhã, há muitos que participam das celebrações, que cantam, que ouvem a mensagem, mas está morto espiritualmente. Por que está morto espiritualmente? Porque vive na prática deliberada do pecado. Quem é alcançado pela graça, ele deve ser constrangido ao pecar. Quem é alcançado pela graça, quem é filho de Deus, quem faz parte desse reino, quem faz parte dessa cultura, deve se constranger com o pecado. Nós não podemos comungar com o pecado, nós não podemos andar de mãos dadas com o pecado. Se assim acontece, talvez você nunca foi alcançado por essa graça. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32... E o versículo 36, o que é que diz lá? Em João capítulo 8, você pode abrir aí, ou acessar a sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se você diz que conhece a verdade e você não foi liberta, não foi a verdade do Evangelho que você conheceu. Não foi o conselho de Deus que você ouviu, porque a Bíblia vai dizer em todo momento que a verdade, se você conhece, se você ouve a verdade é poderosa para libertar você do cativeiro das trevas. Se não há libertação, você está perdido. Talvez a sua crença ela é religiosa, a sua crença é no Deus histórico, no Jesus histórico. A sua crença é de que Ele existe, mas não crê para a salvação. O crer para a salvação, quando você conhece essa verdade, você é liberto, você é constrangido quando você peca. O versículo 36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se não está livre, não está em Cristo. Se você peca todos os dias, a mesma coisa, você é escravo. Se você está constantemente caindo, Senhor me perdoa, aí no dia seguinte peca, Senhor me perdoa, peca no mesmo erro, Senhor me perdoa,
peca. Não é arrependimento, é remorso, porque arrependimento, ele muda a nossa direção. O arrependimento muda a nossa mentalidade, o arrependimento muda a nossa trajetória. Se você não se arrepende quando você peca, você está morto. Lamento dizer isso para você nessa noite. Você está morto e está perdido. E se Jesus voltar, você vai para o inferno. Você será condenado. Mas Ele é o Deus de amor. Mas esse mesmo Deus de amor é o Deus de juízo. Esse mesmo Deus de amor, Ele age antes com misericórdia. Você está me ouvindo hoje aqui nessa noite. Você está ouvindo a exposição do texto sagrado. Isso é misericórdia de Deus. É Deus dizendo para você: homem, você está perdido. Ser humaninho, você está perdido. Isso é misericórdia de Deus alcançando o seu coração. Mas só que virá o juízo desse mesmo Deus. Ele é o Deus das oportunidades, Ele é o Deus que alcança, Ele é o Deus que inclui na sua família, mas Ele é o mesmo Deus que age com juízo. Lembra do Éden? O que foi que aconteceu? Não obedeceu, quis ser igual a Deus. Deus agiu, continuou agindo com misericórdia? Não, expulsou do jardim. Lembra de Noé? O que foi que aconteceu? Deus agiu com misericórdia. O povo não quis dar ouvido, Deus mandou o dilúvio, matou todo mundo. Deus continua sendo misericordioso, mas Ele continua sendo justo juiz. Então, se você acha que é, e talvez você caiu na real nessa noite e diz assim: rapaz, eu não sou, mas eu preciso que essa palavra confronte o meu coração nessa noite, e eu conheço essa verdade que é revelada, está ao meu alcance, e Deus está usando de misericórdia comigo nessa noite, falando ao meu coração. Se você, meu querido irmão, você pode estar morto. Se você está morto, você não faz parte dessa família. Se você está morto, você conhece essa família, mas você não faz parte. Aqueles que fazem parte são aqueles que são alcançados. E quem inclui nessa família não é o pastor, não é a igreja. Quem inclui o indivíduo nessa família é o próprio Deus. É o próprio Deus que enviou Jesus. É o próprio Deus que justifica, regenera. É o próprio Deus, tudo é Ele que faz. Então, se você está se está morto, está nas suas transgressões, vive flertando com o pecado, sem se arrepender genuinamente, está nessa noite a exposição do texto sagrado para que você se volte para Cristo, para que seu coração seja alcançado pelo Espírito, para que Ele possa convencer você nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Deus, Ele é poderoso e Ele continua salvando. Ele não parou de salvar, Ele continua salvando. Mas no versículo 2 de Efésios, diz o seguinte: nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós vemos nesse versículo de número 2, que além daqueles que estão mortos espiritualmente, eles também são escravos. Escravo da cultura, se assim eu posso dizer, escravo daquilo que se propaga nesse mundo. Uma pessoa que está morta está escravizada, ela é escravizada por completo. E muitas vezes a nossa sociedade determina aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é aceitável e aquilo que é inaceitável. E às vezes nós adequamos o nosso coração à cultura, mas a cultura muitas vezes ela é uma cultura caída, é uma cultura que muitas vezes está distante da cultura do céu. E por isso nós estamos, em alguns momentos, enquadrando o nosso coração, o nosso estilo de vida, aos valores desse mundo, aos valores que são diferentes aos valores de Deus, aos princípios de Deus, ao princípio desse reino. E às vezes nós adequamos o nosso coração à cultura desse mundo, mas a nossa cultura é a cultura do céu. Os nossos valores são os valores dos céus. E às vezes, meus queridos irmãos,
Muitos acreditam e acham que se eu não me enquadrar no mundo eu vou ser excluído. Que assim seja. Se for por conta do evangelho, que você seja excluído mesmo do mundo. Se for por conta do evangelho genuíno, que de fato seja assim. Porque não tem como os valores de Deus compactuar com os valores do mundo. Não tem como os valores eternos andar alinhado com os valores desse mundo, os princípios desse mundo. Judeus e gentios costumavam a viver, seguiam a presente ordem daquele mundo, eram conduzidos de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existe neste mundo o mal, não existe neutralidade nesse mundo. Há quem acredite que tem gente que é de Deus, faz parte do reino de Deus, tem gente que está no meio termo, e tem gente que faz parte do outro reino. Não existe neutralidade nesse mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é encontrado por Deus, ou você está perdido na garra de Satanás. Não existe neutralidade. Ou você serve a Deus. Se você serve a Deus, é a cultura do reino que tem que estar enraizada no seu coração. Se você serve a Deus, o seu olhar deve ser para as coisas do alto, o seu pensamento deve estar nas coisas do alto, o seu desejo deve estar nas coisas do alto. Se você não serve a Deus, você é escravizado pelo sistema, você é condenado pelas trevas. Não tem neutralidade. Você, não, eu sou um pouquinho bom, um pouquinho eu sou de Deus, e um pouquinho às vezes eu estou em cima do muro, e um pouquinho eu sou das trevas. Não, ou você é de Deus, ou você é inimigo de Deus. E ali tinha um espírito, o espírito maligno atuava nos que viviam na desobediência. Você é desobediente? Isso acontecia lá aos ouvintes originais. Mas os ouvintes atuais, que são vocês que me ouvem na exposição do texto sagrado, você é desobediente. A desobediência não é de Deus. A desobediência não é da cultura do céu. A desobediência não faz parte com aqueles que servem ao Senhor. Mas a obediência, sim. Você deve ser guiado, se de fato é filho de Deus, pelo Espírito de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. O nosso estado é de vida, porque fomos alcançados pelo Espírito, Ele gerou vida. Então meu estado não é o estado da cultura desse mundo, não é o estado do que as pessoas propagam nesse mundo, mas o meu estado deve ser de livre em Cristo Jesus. Livre. Você é um escravo, você é servo de Deus. Servo é escravo. E escravo, ele não tem direito de dizer o que ele vai fazer ou não. Quem dita as regras é o Senhor. Se você é um escravo e é rebelde, talvez você está confundindo as coisas. Talvez você precisa refletir se de fato você faz parte desse reino. Porque quem faz parte desse reino deve ser obediente. Pode até em algum momento ser truculento, mas ele precisa ser constrangido pelo Espírito, porque ovelha ela é dócil, ovelha ela busca e deve ser obediente. Se você é rebelde, o seu comportamento, se você é constantemente rebelde, está num estado de rebeldia, se você tem um filho que diz que é crente e que é rebelde, talvez ele ainda não conheceu o Evangelho. Talvez ele ainda não foi alcançado pela graça, porque quem faz parte desse reino é dócil. Eu não estou dizendo aqui que você será perfeito, porque somos imperfeitos, mas eu estou dizendo aqui que você vai errar, mas você vai buscar consertar, você vai buscar alinhar o seu coração, você vai buscar viver de acordo com o propósito de Deus e a sua vontade. Mas quem é escravo das trevas é rebelde, é truculento, é soberbo, é vaidoso, é aquela pessoa que não tem um coração ensinável a ouvir a voz do Espírito por meio das Escrituras. É aquela pessoa que não quer ajustar o seu comportamento às sagradas letras. Se você é essa pessoa que me escuta nessa noite, talvez você não faça parte desse reino que tem Deus como Senhor.
No versículo 2, no finalzinho dele, vai dizer assim: príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Os judeus estavam falando que os gentios eram filhos da desobediência. Por que será? Eles não guardavam sábado, eles não participavam, não era cultura dele participar das festas, como Pentecostes, como as festas que aconteciam em Jerusalém. Eles não participavam dos rituais da cerimônia. Então o que é que os judeus estavam dizendo para eles? Que eles eram desobedientes, e quem atuava nele não era Deus. Mas, meus queridos irmãos, como nós vimos ontem, nós não conseguimos cumprir a lei. A lei, ela está enfraquecida, porque nós somos fracos, frágeis. Mas o nosso substituto, o nosso Senhor, o nosso representante, foi capaz de cumprir, foi à cruz, morreu por nós, e hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Então existia um problema estabelecido ali na igreja de Éfeso, e o problema estabelecido ali é porque os judeus queriam que os gentios praticassem os rituais, e por não praticar os rituais, era considerado como filho da desobediência. E o apóstolo Paulo, ele escreve para ajustar a vida desses irmãos. Quem está morto espiritualmente segue a ordem desse mundo. Quem está morto espiritualmente, a cultura que manda no seu coração é a cultura desse mundo. Quem está morto espiritualmente, quem é o seu Senhor? É o Senhor das trevas. Quem está morto espiritualmente, se morrer será condenado. Quem está morto espiritualmente, não nasceu de novo. Quem diz que eu sou filho das trevas ou filho de Deus? Há alguns comportamentos equivocados dos filhos da luz, que se dizem ser filho da luz. E um deles é o nosso comportamento fora desse ambiente. Você precisa ser servo de Deus nesse ambiente, mas você precisa ser servo de Deus em outros ambientes. Você não pode mudar o seu estado de cristão, se adequar ao lugar que você chega. Se o seu coração está enquadrado ao sistema desse mundo, você está morto espiritualmente. Lamento dizer você nessa noite, talvez você saiu de casa não para ouvir isso, mas Deus resolveu confrontar o seu coração e dizer a respeito do seu estado: ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira, ou você é filho do Senhor, ou você é filho da ira. Eu convido você a ir lá para o versículo de número 3, que diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Anteriormente, ontem nós vimos que o estado era de escravidão, o estado era de fragilidade, o homem se considerava miserável. Mas o estado espiritual, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. O texto vai dizer: satisfazendo a vontade da nossa carne. Esse era o nosso estado passado. Se você é filho de Deus, esse era, não é e não deve ser mais o seu estado hoje. Você não deve flertar com a pornografia. Você não deve fazer acessos indevidos que não convêm. Se você faz esses acessos e não é constrangido pelo Espírito, você está satisfazendo a vontade da sua carne. Você que é homem, você não pode fazer parte desse reino e não poder ver uma mulher, porque você está errado. Você pode até cair,
mas você deve ser constrangido pelo Espírito, e isso não deve ser uma prática sua. Se você satisfaz a vontade da sua carne, você é escravo, você é devedor dela, como vimos hoje pela manhã. Você deve a carne, mas nós não somos devedores da carne. O apóstolo Paulo está falando do seu estado. Anteriormente Paulo era judeu, mas não conhecia Cristo. Paulo era judeu, mas não era um discípulo de Cristo. A religião não nos impede de experimentar a morte espiritual, e a igreja não impede de viver entre ser filho da desobediência. Paulo, ele era religioso, sim. Ele era um judeu comprometido com a sua religião, sim. Mas a religião, ela não é capaz de livrar você da condenação. Os rituais religiosos, eles não são capazes de livrar você da condenação. Mas os filhos de Deus são aqueles que não vivem escravizados pela cultura e nem pela religião, e nem escravo de tantas outras coisas que nós poderíamos aqui mencionar, mas deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele deve satisfazer as vontades, não da carne, mas a vontade de Deus. Se você faz a vontade da carne, seja ela qual for, e você não se arrepende de forma genuína, você não é filho de Deus, você é filho da ira. Você não foi alcançado pela graça. Os alcançados pela graça, ele vai errar, mas ele vai se arrepender genuinamente. Haverá uma mudança de comportamento diante das suas imperfeições. O apóstolo Paulo fala no versículo 4, aí está a nossa alegria. Ele fala que estava morto, vocês andam satisfazendo os desejos da sua carne. Aí ele diz assim: todavia, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, há um mais aí. Você estava morto, você andava satisfazendo os desejos da sua carne, dos seus pensamentos, você vivia de acordo com a vontade desse mundo, você era filho da ira, mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou, capaz de enviar o seu Filho para morrer na cruz, pelos nossos pecados. Nós éramos escravos, dominados pelo império das trevas, e Deus, na sua infinita bondade, nos alcança, nos resgata do império das trevas, por conta do seu amor, porque Ele enviou o seu único Filho. Ele não enviou o seu Filho, Ele enviou o seu único Filho, porque Ele é rico em misericórdia. Pelo seu grande amor, Ele nos amou. Deus intervém na história da humanidade quando Ele envia o seu Filho. O nosso estado era de perdição, mas Deus, com a sua infinita bondade, envia Jesus Cristo ao mundo para nos alcançar, para sermos alcançados pela sua graça. Deus intervém na história, porque talvez para muitos haveria um ponto final, não haveria mais solução, mas onde há um ponto final ali, Deus é aquele que muda a história, e Ele vem mudando a história de muitos até hoje. Há mais de 2000 anos atrás, Deus vem alcançando homens e mulheres com a sua graça. No versículo 5, deu-nos vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade e amor, deu-nos vida. O meu estado era de morte, o seu estado era de depravação, o seu estado era de um homem e uma mulher que caiu, que estava perdido, de depravação, depravado. Mas Deus nos dá vida juntamente em Cristo, a vida. Em Cristo, conhecendo a verdade, você pode ser liberto pelo poder da verdade. Estávamos mortos em transgressões,
Aí o texto vai dizer: pela graça vocês são salvos. É pelo favor de Deus. Você não paga por isso, mas Deus faz o favor. Ele manda o seu filho, Ele entrega o seu filho, e pela graça é que somos salvos. No versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, porque o meu estado era de morte, mas Ele me ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem dizes que eu sou? Em Cristo, eu sou adotado, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Ele, se você foi alcançado pela graça, Ele te salvou. Se você foi alcançado pela graça, o seu estado não é mais de condenação, mas o seu estado agora, na sua identidade, está lá escrito: filho do Deus vivo, porque em Cristo Jesus, o nosso Salvador, há a possibilidade de ser herdeiro, co-herdeiro, filho por adoção em Jesus Cristo. No versículo 8, vou pular o versículo aqui, vamos para o 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Então é uma graça que se manifesta, e essa graça ela é salvadora. Mas o veículo dessa graça é a fé, por meio da fé. A condição é a fé, você precisa ser alcançado, e por ser alcançado gera arrependimento e fé em seu coração. Isso não vem de você mesmo, não é o texto, não são as minhas palavras. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O texto vai dizer, o irmão pode nos ajudar aí, Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos ler juntos? Pois não vem de você, não é você. Eu sei que por gerações se perpetuou o entendimento de que nós aceitamos a Cristo, mas só que nós vemos nas Sagradas Escrituras que isso não vem de nós. Talvez você levante a mão quando o pastor está fazendo o apelo. O levantar a mão não foi você, é uma obra do Espírito no seu coração, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Não é um apelo do pastor, seja ele, seja eu, ou o pastor Rafael, ou qualquer outro, mas é o próprio Deus que vai ao seu coração, ao encontro do seu coração, convence você do pecado, da justiça e do juízo, porque isso não vem de você. Sabe por que não vem de você? Porque somos pecadores. Nós iremos desejar muitas vezes os desejos carnais, as nossas vontades, as trevas. Se Deus deixar que o homem escolha, o homem vai escolher as trevas, o homem vai escolher os seus desejos carnais. Mas em Deus, o texto vai dizer: isso não vem de vocês, não foi você que levantou a mão, nós achamos que levantamos a mão, mas é o próprio Deus trabalhando no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos alcança pelo seu amor. Isso não vem das obras, isso não vem daquilo que eu possa fazer, daquilo que eu tenho. Isso não é possível. É o próprio Deus que faz, e somente Ele é poderoso para converter o coração e o estado do homem condenado para o estado do homem livre em Cristo Jesus, nosso Senhor.